Hoje é uma terça-feira. Estamos próximos de 19 horas mais 30 minutos. Um pouquinho depois. É quando aqui estamos, através das ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida, eu sempre repito aqui. Saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Então, a minha escolha no tratamento dos pacientes é através da ciência médica, né? Eu tenho 2 clínicas médicas que cuidam de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. E pode-se dizer que é uma clínica de dor, porque é a dor que leva os pacientes lá. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar irradiada para uma ou as 2 pernas, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Então, a clínica de dor, uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Com 2 endereços. Um na Avenida Pacaembu, 1024, em São Paulo, no bairro do Pacaembu, e outra no bairro do Morumbi, em São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, número 1470. E nós cuidamos de pacientes, em geral, crônicos, né? de evolução crônica, sofredores de longa data, né? Entende? E as nossas jornadas aqui na Vibe Mundial são movidas por questões, perguntas, dúvidas que chegam dos nossos ouvintes, pacientes ou seguidores das nossas jornadas, através do nosso telefone comum às clínicas, que é o 11 3661 4243, ou através do telefone das nossas emergências, que é uma clínica de dor, quem tem dor tem pressa. Então o telefone das emergências também chegam perguntas por ele, que é o 119 3014 8888. E as nossas jornadas são assim, elas surgem quando surgem perguntas sobre um tema, e eu venho aqui, desenvolvo uma jornada e respondo aos pacientes, né, que fizeram tais perguntas. Muito bem. Mas hoje nós queríamos falar um aspecto que eu acho muito importante, não só na minha especialidade, mas para qualquer especialidade médica, né? Eu queria dizer a todos vocês que com mais de 40 anos de janela, atendendo mais de 50 mil pacientes, entende? Eu atendi muita gente mesmo, atendendo muita gente, entende? Eu posso dizer, sem medo de errar, com bastante convicção, que diria que 98% de todas as doenças, elas são psicossomáticas. Algumas vezes mais psíquicas, menos somáticas. E algumas vezes um pouco mais somáticas e menos psíquicas, mas são uma minoria. A grande maioria das doenças são psicossomáticas. Ou seja, elas nascem na mente e se manifestam no corpo físico. Entendeu? Manifestam no corpo físico. Eu recebi um folheto, né, caminhando pela rua, né? De vez em quando tem algumas pessoas distribuindo alguns folhetos religiosos, né? E eu, caminhando pela rua outro dia, recebi um folhetinho religioso muito interessante. Nem sei de que credo religioso que imprimiu esse folheto, muito interessante, muito interessante. E a propósito, né, ele vem aqui fortalecer
o meu raciocínio valorizando, né, a nossa mente como fazedora de doenças, né? E a nossa mente também tem o poder de curar doenças, não é? Entende? Então também repito sempre assim: você tem um eu físico, que é o seu corpo físico, seus órgãos, seu esqueleto, todos os teus órgãos, tua expressão facial, corporal, gestual. Esse é o teu eu físico. É o eu que eu enxergo em você. Seu cartão de visita, a tua apresentação quando você chega num lugar, é o teu eu físico. Mas você tem 5 eus não físicos, que é o seu pensamento, tua mente, tua consciência, tua alma e teu espírito. Entende? E é esse eu não físico que manda no teu eu físico. Entende? O teu eu físico, meus caros, não manda nada. Além do que, falei na jornada anterior, além do que, o Criador te deu uma das mais incríveis capacidades que um ser humano possa ter. De graça, sem cobrar nada. Que é o quê? O teu poder de escolha, ou o seu livre-arbítrio, ou seja, a tua própria vontade. Entendeu? Nisso, o Criador não dá palpite. Você escolhe o que você quiser. E o Criador não dá palpite. Entendeu? Você pode escolher cigarro, você pode escolher cachaça, entende? Você pode escolher drogas, e o Criador não dá palpite. Entende? Não dá palpite. Entendeu? E é esse teu poder de escolha que vai ditar o teu destino. Entendeu? Entre saúde e doença. Entende? O Criador jamais criou doença. Não. O Criador não iria criar doenças. Jamais criou doença. Embora existam doenças hereditárias, genéticas, né? É muito triste, às vezes, eu fui formado nessa gloriosa Escola Paulista de Medicina. Lá tinha uma enfermaria de crianças, né? E muitas delas com doenças graves, hereditárias, né? Doenças genéticas, entende? Em que é difícil, né, você imaginar um ser humano, né, recém-nascido com doenças tão graves, né? Entende? Mas, vejam vocês, tem coisas que nós, seres humanos, no estado da nossa capacidade de inteligência, de percepção, ainda nós não entendemos certa lógica, né, do Criador. Entende? Mas a grande maioria das doenças são fabricadas pelos próprios doentes. Entende? Pelos próprios doentes. E eu recebi esse folheto, né, na rua, e tem uma história bastante interessante aqui para começar. Né? Ele diz assim: a doença não vem sem causa. De fato, para todo efeito tem uma causa antes. Isso, meus caros, no reino científico, né? Para todo efeito tem uma causa antes. Então, se a doença é um efeito, ela tem uma causa antes, né? Então, vejam bem. O senhor Rockefeller, o fundador do maior império petrolífero do mundo, o dono da Esso Standard Oil, de petróleo, né? Hoje eu não sei se a Esso é a maior petrolífera do mundo. Se não é, já foi. E se ainda é uma das maiores petrolíferas. Pois bem, o senhor Rockefeller era o fundador dessa empresa. Ele talvez tenha sido um dos homens mais ricos desse mundo. Mas às tantas ele adoeceu. Ele adoeceu. Né? E ele foi procurar recursos médicos
para saber. Ele estava doente, ele não se sentia bem, entende? Estava mal, se sentia mal. Então ele procurou, imagina vocês, com essa fortuna, ele comprou as melhores medicinas do mundo, os maiores especialistas do mundo. Até que ele chegou num grande especialista médico e disse: Sr. Rockefeller, o senhor não tem doença nenhuma. Tudo o que o senhor tem é preocupação e tensão. Ou seja, estresse. Entende? O senhor tem um império para cuidar. E o senhor está muito preocupado em manter esse império e não perder esse império. Isso é uma tarefa gigantesca que está acabando com tua paz, com teu sossego. Então, isso está causando doenças no senhor. Eu lhe aconselho, esse médico aconselhou o seguinte: dividir a sua fortuna com as pessoas que têm menos potencial, que menos recursos próprios. Para o senhor doar uma parte de tanto dinheiro que o senhor ganha. Isso vai te fazer bem. Foi aí que surgiu, meus caros, uma entidade chamada Rockefeller Foundation, ou seja, Fundação Rockefeller, que é uma entidade sem fins lucrativos que sustenta ações meritórias, né, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu mesmo me formei nessa gloriosa Escola Paulista de Medicina, que tinha uma das mais incríveis bibliotecas desse mundo que vocês possam imaginar. Tudo sobre ciência médica, das mais antigas, a mais moderna, tinha tudo nessa biblioteca. Incrível. Né? Que era mantida pela Fundação Rockefeller, talvez ainda mantida até hoje pela Fundação Rockefeller. E o homem, depois que fez essa entidade chamada Rockefeller Foundation, ele ficou bom das doenças. Acabaram as doenças dele. Entenderam? Vejam vocês. Eu venho aqui celebrar saúde. Né? Então, essas histórias, né, são importantes, porque vão despertar em cada um de nós, né, que nós somos seres emocionais. Entende? O computador não se emociona. Por isso que o raciocínio do computador é mais perfeito que o nosso. Mas nós não. Nós raciocinamos sempre num clima de fortes, médias ou fracas emoções. Entende? Então, às vezes, né, o nosso raciocínio é influenciado muito mal por um estado emocional que nós estamos passando. Entenderam? Então, a mente é uma grande criadora de doenças, rotuladas de doença psicossomática. E vocês pensam o quê? Que psicossomático é só asma, bronquite, alergias, dermatites? Não. Doença psicossomática pode ser qualquer doença. Diabetes pode ser psicossomático. Eu mesmo atendi uma paciente outro dia que disse para mim: doutor, eu meço a minha glicemia, quando eu estou nervosa ela está alta, quando eu estou calma ela baixa. Entende? Toda hora eu estou ouvindo dos pacientes: se eu estou nervoso, a minha pressão sobe. Se eu estou calmo, a minha pressão baixa. Entenderam, meu? E eu aprendi nessa escola gloriosa de medicina, chamada Escola Paulista de Medicina, que as emoções não influem nas nossas doenças. Imagina vocês. Não, eu posso dizer, sem medo de errar, que as nossas emoções são poderosas. Elas podem trazer doenças e a nossa mente pode curar doenças. Entenderam? São as tais doenças psicossomáticas. Né? Entende? Agora, vou falar sobre cura de doença psicossomática. Né? Cura é uma palavra de grande responsabilidade. Nós médicos evitamos essa palavra. É proibido falar em cura, sabe? Entendeu? É condenável falar em cura. O médico não garante. Jamais pergunte ao médico: doutor, o senhor garante que eu vou me curar? Entende? Ele não vai garantir.
Não, ele não vai garantir. Entende? Se ele tem boa ética médica, ele não vai garantir que você vai se curar. Entende? E posso dizer mais ainda a vocês, que a cura médica é uma associação entre o médico, o paciente e Deus. É uma triangulação entre o médico, o doente e Deus. Entende? Esse triângulo é imbatível na cura de doenças. Entendeu? Entendeu? Primeiro é o Criador. Depois o médico, que é o instrumento, a ferramenta do Criador. E depois o paciente, que quer ficar bom, que está firmemente determinado a se curar. Entende? Que não aceita o seu estado de doença. Entendeu? Entendeu? Então aqui eu vou contar outra historinha, que está no mesmo folheto que eu recebi. Entende? Um grande executivo, né, diretor-presidente da General Motors, que era uma das maiores fabricantes de carros do mundo, né, ele adoeceu muito, muito, uma doença muito grave, entende? E aí ele entrou em coma não profundo, um coma mais superficial. Tanto que ele percebia as pessoas falando em volta dele, entendia algumas coisas, né? E ele ouviu dos médicos e dos seus familiares: coitado, ele tem 1 semana apenas de vida, não mais que isso. Ele ouviu isso. E sabe o que ele pensou? Ele falou: bom, se eu tenho apenas 1 semana de vida, eu vou aproveitar bem essa semana para fazer o que eu gosto. E uma das coisas que eu mais gosto é dormir. Daí ele entrou em sono profundo, em sono fisiológico, né, profundo. E dormiu aí uns dias e todo mundo falou: o coma se aprofundou, ele está morrendo mesmo. De repente ele acordou bom, não sentia mais nada. Teve o que se chama a espetacular, a incrível, a inexplicável cura espontânea. Entenderam? Então, ele se curou mentalmente falando. Entendeu? Entenderam? Então, a mente é muito poderosa. São as tais doenças psicossomáticas. Então, vejam vocês, na nossa clínica, eu como médico, eu uso as ferramentas médicas para tratar dos meus pacientes. Mas eu não vou desprezar a cura mental, que é muito poderosa, que vai somar-se à cura médica, né, ou ao tratamento médico. Entende? E também, por incrível que pareça, eu adiciono nesse ingrediente a cura religiosa. Entende? É científico o que eu vou falar. Que a fé religiosa e a oração são ferramentas poderosas na cura de doenças. E vocês estão vendo toda hora na mídia aí, pessoas se curarem pelo poder religioso. Eu uso isso também. Por conta disso, meus caros, eu frequentei inúmeras religiões, inúmeras crenças religiosas, entende? Inúmeras doutrinas religiosas. Não profundamente, é claro, mas o básico de cada doutrina, de cada ensinamento, evangélicos, budistas, espíritas, entende? Católicos, protestantes, entende? Muçulmanos, judeus, tudo. Eu fui saber. Eu sou um eterno buscador de respostas, né? Eu nunca saí da fase dos porquês. Por que pai? Por que tio? Por que mãe? Por que professor? Que as crianças entram nessa fase. Eu nunca saí dessa fase. Então eu sempre sou um buscador de respostas. Então, por conta de atender doentes crônicos, de diagnóstico difícil, de tratamento complicado, eu busco inspiração, entende? E tem uma cura incrível, chamada cura intuitiva, né? Nós somos intuitivos. Nós temos um raciocínio incrível, chamado intuição. Intuição. Na intuição moram todas as respostas. Entende? Eu vou repetir, isso é importante.
Na intuição moram todas as respostas. E você é intuitivo, se você quiser. Entende? Se você quer disputar uma Olimpíada, você precisa treinar, não precisa? Precisa se determinar, precisa se condicionar. A intuição é a mesma coisa. Se você não se determinar a usar a intuição, não treinar a usar a intuição, não despertar a sua intuição, ela fica adormecida. Você pode ver uma vida inteira e nunca ter uma revelação intuitiva. Entenderam? Agora, grandes sábios, pensadores inteligentes, descobridores, como Albert Einstein, Thomas Edison, Santos Dumont, eram seres intuitivos, né? Eles buscavam respostas onde não tinha resposta. Entendeu? E aí eles descobriram coisas incríveis, né? Incríveis, através da intuição. E na intuição também eu uso para descobrir, às vezes, diagnóstico difícil, para ver que caminho eu tomo com meus pacientes. E não é válido. É em prol e benefício dos meus pacientes. Entende? Então, ciência médica, cura mental, cura religiosa, cura intuitiva, tem uma cura chamada cura quântica. É muito difícil explicar isso para vocês. A cura quântica é assim, é um modo de consciência chamado mente que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Essa é a melhor definição de cura quântica. Entendeu? E finalmente tem uma cura espiritual que dá nome à minha jornada, cura pela medicina espiritual. Entende? Que sempre me pergunto sobre isso. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, porque o meu tempo aqui está se esgotando hoje. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, dor de cabeça, dor da nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, nos punhos, nas mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos joelhos, dor nos quadris, dor nos tornozelos e nos pés. Eu tenho 2 clínicas em São Paulo. Uma na Avenida Pacaembu, 1024, e outra na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, pertinho do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. O telefone comum das minhas clínicas é o 11, código de São Paulo, 3661-4243. Celular das minhas clínicas, 119-7082-8015. Telefone das emergências. Minha clínica é uma clínica de emergências. Quem tem dor tem pressa. Telefone das emergências. 119-3014-8888. Obrigado por toda a atenção que dedicaram à jornada de hoje. Espero que tenham aproveitado. Estarei aqui novamente presente na minha próxima jornada, na próxima terça-feira, no horário de 19 horas, mais 30 minutos, aqui através das ondas milagrosas da Vibe Mundial. Desejo a vocês que sejam muito felizes, mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.